Quando ele chegou em casa mais cedo, nunca imaginou que flagraria uma cena que mudaria tudo para sempre. Sua empregada Helena, uma senhora dedicada, estava ali carregando seus 2 bebês enquanto trabalhava. O que ele descobriu depois tocou milhões de corações. Eduardo Mendes nunca imaginou que chegar em casa algumas horas mais cedo mudaria completamente sua perspectiva sobre tudo. Como empresário bem-sucedido do ramo imobiliário, sua rotina era sempre a mesma: sair pela manhã e retornar apenas no final da tarde. Mas naquele dia, uma reunião foi cancelada inesperadamente e ele decidiu aproveitar para passar mais tempo com seus pequenos gêmeos, Miguel e Sofia. Ao estacionar na garagem de sua luxuosa residência, Eduardo sorriu pensando na surpresa que faria às crianças. Desde que sua esposa partiu após complicações no parto, ele havia se dedicado inteiramente ao trabalho, deixando os cuidados dos bebês nas mãos de sua equipe doméstica. Helena, sua empregada há mais de 15 anos, sempre demonstrara dedicação exemplar. E Valentina, a babá contratada especialmente para os gêmeos, parecia competente e confiável. Entrando pela porta principal com passos silenciosos, Eduardo planejava surpreender a todos. O silêncio da casa o intrigou. Onde estavam os sons típicos dos bebês? Onde estavam as risadas e conversas da equipe? Caminhando em direção à sala, ele começou a ouvir um murmúrio baixo vindo da cozinha, acompanhado de um choro suave e intermitente. O que Eduardo viu ao se aproximar da cozinha o deixou completamente paralisado. Helena, a senhora de cabelos grisalhos que sempre fora a personificação da eficiência e organização, estava ali em uma cena que jamais poderia ter imaginado. Ela carregava Miguel no braço esquerdo, enquanto Sofia estava amarrada às suas costas com um pano improvisado. Com a mão livre, a idosa tentava limpar a bancada da cozinha, equilibrando-se com dificuldade devido ao peso das 2 crianças. «Calma, meus anjinhos», sussurrava Helena com voz doce, mesmo com o rosto marcado pelo cansaço. «A vovó Helena vai cuidar de vocês, não se preocupem». Eduardo ficou imóvel, observando a cena surreal. Helena, que deveria estar focada apenas em suas tarefas domésticas, estava claramente assumindo responsabilidades que não eram suas. Onde estava Valentina? Por que uma senhora estava carregando 2 crianças enquanto tentava trabalhar? Miguel começou a chorar mais intensamente, e Helena imediatamente parou de limpar para balançá-lo suavemente. Sofia, mesmo nas costas da empregada, também começou a se agitar. A situação estava visivelmente fora de controle, mas Helena mantinha a calma com uma paciência que surpreendeu Eduardo. «Eu sei, meu querido. Você está com fome», murmurou Helena para Miguel, enquanto se dirigia com dificuldade até a geladeira. «Vamos preparar a mamadeira. E você também, princesinha Sofia». Foi então que Eduardo notou algo ainda mais chocante. Helena estava preparando as mamadeiras com uma mão só, pois a outra segurava Miguel. Seus movimentos, embora cuidadosos, demonstravam um cansaço extremo. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de pura exaustão física. «Helena!» A voz de Eduardo cortou o ar como um sussurro carregado de incredulidade. A empregada se virou rapidamente, quase perdendo o equilíbrio com o peso das crianças. Seus olhos se arregalaram ao ver o patrão parado na entrada da cozinha, observando toda a cena. «Senhor Eduardo!» ela exclamou, tentando disfarçar a situação. «O senhor chegou cedo hoje. Eu estava apenas... Onde está Valentina?» Eduardo interrompeu, sua voz revelando uma mistura de preocupação e confusão. Helena hesitou por um momento, seus olhos revelando algo que ele nunca havia visto antes. Medo. Não medo dele, mas medo de decepcionar, de falhar com as crianças que claramente amava como se fossem suas próprias netas. Valentina, ela... Helena começou, mas Miguel escolheu exatamente esse momento para chorar mais alto, seguido imediatamente por Sofia. A cacofonia de choros preencheu a cozinha, e Eduardo viu Helena entrar em pânico silencioso, tentando acalmar as 2 crianças simultaneamente. Sem pensar 2 vezes, Eduardo se aproximou e estendeu os braços. «Me dê Miguel», disse ele com firmeza, mais gentileza. Helena, surpresa pela atitude do patrão, hesitou por um segundo antes de entregar o bebê.
Eduardo pegou seu filho no colo, sentindo imediatamente o peso da responsabilidade que Helena vinha carregando sozinha. Miguel se acalmou quase instantaneamente nos braços do pai, mas Sofia continuava inquieta nas costas da empregada. Deixe-me ajudar com Sofia também, insistiu Eduardo, e com cuidado ajudou Helena a desamarrar a bebê. Quando finalmente as duas crianças estavam nos braços de seu pai, Eduardo pôde ver pela primeira vez o verdadeiro estado de Helena. Sua empregada estava visivelmente esgotada. Suas roupas estavam desalinhadas. Havia marcas de cansaço profundas em seu rosto. E Eduardo notou que ela massageava discretamente as costas, claramente doloridas pelo esforço de carregar duas crianças por horas. Helena, disse Eduardo com voz mais suave, me conte a verdade. Onde está Valentina? E por quanto tempo você está cuidando dos meus filhos sozinha? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Helena olhou para o chão, claramente lutando com uma decisão difícil. Eduardo podia ver que havia muito mais nessa história do que aparentava. Senhor Eduardo, Helena finalmente começou, sua voz tremendo ligeiramente. Valentina, ela não vem trabalhar há mais de 2 semanas. A revelação atingiu Eduardo como um raio. 2 semanas? Como ele não havia notado? Como havia estado tão absorto em seu trabalho que não percebeu que sua empregada idosa estava cuidando de 2 bebês sozinha, além de manter toda a casa funcionando? 2 semanas? Repetiu ele, incrédulo. E por que você não me disse nada? Helena levantou os olhos e Eduardo viu algo que o tocou profundamente. Lágrimas de cansaço, mas também de amor genuíno pelas crianças. Porque eu sabia que o senhor estava passando por um momento difícil, respondeu ela com sinceridade tocante. E porque eu amo essas crianças como se fossem minha própria família. Eu não podia deixá-las desamparadas. Nesse momento, Eduardo compreendeu que havia testemunhado algo muito mais profundo do que simples dedicação profissional. Havia presenciado amor incondicional, sacrifício silencioso e uma devoção que vai muito além de qualquer contrato de trabalho. Miguel e Sofia, agora calmos em seus braços, pareciam sentir a tensão do momento. Eduardo olhou para Helena com uma mistura de gratidão, culpa e algo mais. Um reconhecimento de que havia muito sobre essa mulher que ele ainda não conhecia. Helena, disse ele finalmente, precisamos conversar. Há coisas que eu preciso saber e você precisa me contar toda a verdade. A empregada assentiu, secando discretamente uma lágrima que escapou. Eduardo não fazia ideia de que essa conversa revelaria segredos que mudariam não apenas sua percepção sobre Helena, mas sobre toda a sua vida. Após colocar Miguel e Sofia em seus berços para uma soneca bem merecida, Eduardo retornou à cozinha, onde Helena o aguardava com as mãos entrelaçadas, claramente nervosa. O empresário serviu 2 copos de água e se sentou à mesa, fazendo um gesto para que ela fizesse o mesmo. Era a primeira vez em 15 anos que patrão e empregada se sentavam como iguais para uma conversa séria. Helena, começou Eduardo com voz calma, mas determinada, quero que você me conte tudo desde o início. Por que Valentina parou de vir? E por que você assumiu essa responsabilidade sozinha sem me avisar? A empregada respirou fundo, seus olhos revelando o peso de segredos guardados há muito tempo. Senhor Eduardo, Valentina começou a faltar alguns dias após o senhor contratar ela. No início eram desculpas simples, problemas de transporte, compromissos familiares, mas depois... Depois o quê? Eduardo incentivou, percebendo a hesitação em sua voz. Depois ela me confessou que não estava preparada para cuidar de gêmeos recém-nascidos. Disse que era mais difícil do que imaginava e que tinha conseguido outro emprego mais fácil. Helena pausou, claramente desconfortável com a revelação. Na última vez que ela apareceu, deixou os bebês chorando por mais de 1 hora enquanto conversava no telefone. Quando confrontei ela, Valentina simplesmente pegou suas coisas e disse que não voltaria mais. Eduardo sentiu uma mistura de raiva e culpa. Como havia sido tão negligente? Como não percebeu os sinais? E você decidiu assumir tudo sozinha, disse ele, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Senhor Eduardo, Helena respondeu com uma firmeza surpreendente. Decidiu assumir tudo sozinha, disse ele, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Senhor Eduardo, Helena respondeu com uma firmeza surpreendente.
Eu não podia deixar Miguel e Sofia desamparadas. Elas são apenas bebês inocentes que precisam de cuidado e amor. Quando vi aquelas criancinhas chorando, meu coração não permitiu que eu simplesmente procurasse o Senhor e deixasse elas sofrendo até que uma solução fosse encontrada. Eduardo observou Helena enquanto ela falava, notando algo que nunca havia reparado antes. A forma como ela se referia às crianças não era apenas carinhosa, era profundamente maternal. Havia uma conexão emocional ali que ia muito além do dever profissional. Helena, disse ele lentamente, você fala sobre meus filhos como se fossem meus netos. Ela completou com um sorriso triste. Talvez porque, de certa forma, eu os veja assim. Foi então que Eduardo notou algo que o deixou ainda mais intrigado. Nas mãos de Helena, havia um pequeno cordão dourado que ela tocava nervosamente enquanto falava. Era discreto, quase imperceptível, mas havia algo familiar naquele pingente. Esse colar, Eduardo apontou suavemente. É bonito. Há quanto tempo você o usa? Helena instintivamente levou a mão ao peito cobrindo o cordão. Seus olhos revelaram um flash de algo. Medo, proteção, nostalgia. É uma lembrança de família, respondeu ela evasivamente. Uso há muitos anos. Eduardo percebeu que havia tocado em um assunto sensível, mas sua curiosidade estava despertada. Havia camadas em Helena que ele jamais havia imaginado. Durante todos esses anos, ele a via apenas como uma funcionária eficiente. Agora, começava a perceber que havia uma mulher com uma história complexa e misteriosa trabalhando em sua casa. Helena, posso fazer uma pergunta pessoal? Eduardo se inclinou ligeiramente para a frente. Você tem família própria? Filhos, netos? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Helena olhou pela janela, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela tentou disfarçar. Tive uma filha, disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Uma filha maravilhosa, inteligente, dedicada. Ela sempre sonhou em ajudar crianças, cuidar delas. Tive. Eduardo captou imediatamente o tempo verbal. O que aconteceu com ela? Nós nos afastamos há muitos anos, Helena respondeu, claramente lutando contra as emoções. Diferenças que pareciam impossíveis de resolver. Orgulho, mal-entendidos, palavras ditas na raiva. Quando você é jovem, acredita que sempre haverá tempo para consertar as coisas. Mas os anos passam, e o orgulho constrói muros que parecem intransponíveis. Eduardo sentiu seu coração se apertar. Havia uma dor genuína na voz de Helena, uma ferida que claramente nunca havia cicatrizado completamente. E é por isso que Miguel e Sofia significam tanto para você. Ele compreendeu. Elas preenchem um vazio que sua filha deixou. Helena assentiu, finalmente permitindo que as lágrimas fluíssem. Quando seguro aqueles bebês, Sr. Eduardo, por um momento eu posso imaginar como seria ter minha filha de volta, poder cuidar dos netos que nunca conheci. Miguel e Sofia me dão um propósito, uma razão para acordar todos os dias com alegria no coração. Eduardo ficou profundamente tocado pela confissão. Durante todos esses anos, Helena havia sido muito mais do que uma empregada. Ela havia sido uma segunda mãe para sua casa, e agora estava sendo uma segunda avó para seus filhos. Como sua filha se chama? Perguntou ele gentilmente. Helena hesitou novamente, tocando nervosamente o cordão dourado. Beatriz, disse ela finalmente. Beatriz Carvalho. Algo naquele nome soou vagamente familiar para Eduardo, mas ele não conseguiu identificar o porquê. Talvez fosse apenas coincidência, ou talvez... Ela ainda mora na cidade? Eduardo continuou curioso. Não sei, Helena admitiu com tristeza. Perdemos contato completamente há mais de 10 anos. Sei apenas que ela sempre quis ser médica, especialista em crianças. Era o sonho dela desde pequena. Eduardo sentiu um arrepio estranho. Algo sobre essa conversa estava despertando memórias vagas, conexões que ele não conseguia formar completamente. O nome Beatriz Carvalho, uma médica pediatra. Nesse momento, um choro suave ecoou do quarto das crianças. Helena imediatamente se levantou, seus instintos maternais entrando em ação. Vou ver as crianças, disse ela, enxugando rapidamente as lágrimas.
Não. Eduardo se levantou também, colocando gentilmente a mão no ombro dela. Deixe-me ir. Você já fez mais do que suficiente por hoje. Na verdade, você fez mais do que suficiente por semanas. Enquanto caminhava em direção ao quarto dos gêmeos, Eduardo não conseguia tirar da cabeça a conversa que acabara de ter. Helena não era apenas uma empregada dedicada. Ela era uma mãe que havia perdido sua filha, uma avó que nunca conheceu seus netos, uma mulher com um passado cheio de arrependimentos e amor não correspondido. Ao pegar Miguel no colo, Eduardo olhou para o rosto inocente do bebê e sentiu uma conexão profunda não apenas com seu filho, mas com a mulher que havia estado cuidando dele com tanto amor e dedicação. Helena havia sacrificado sua própria dor para dar amor às suas crianças. Mas havia algo mais nessa história. O nome Beatriz Carvalho continuava ecoando em sua mente, como se fosse uma peça de quebra-cabeça que estava prestes a se encaixar. Onde ele havia ouvido esse nome antes? Enquanto acalmava Miguel, Eduardo tomou uma decisão. Ele precisava saber mais sobre Helena, sobre sua filha e sobre os segredos que essa mulher extraordinária vinha carregando sozinha por tanto tempo. O que ele descobriria nas próximas horas mudaria não apenas sua percepção sobre Helena, mas revelaria conexões que pareciam obra do destino. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma determinação que não sentia há meses. Pela primeira vez desde que se tornara viúvo, havia dormido sabendo que seus filhos estavam em mãos seguras e amorosas, mas as revelações de Helena continuavam ecoando em sua mente como um quebra-cabeças que precisava ser montado. Descendo para a cozinha, encontrou Helena já preparando o café, mas algo estava diferente. Seus movimentos eram mais lentos, e ele notou que ela apoiava discretamente uma das mãos nas costas a cada movimento. As marcas de cansaço em seu rosto pareciam ainda mais profundas à luz da manhã. "Bom dia, Helena", disse Eduardo, observando-a atentamente. "Como você dormiu?" "Bem, senhor Eduardo", respondeu ela, tentando disfarçar um leve tremor nas mãos enquanto segurava a xícara de café. Os pequenos acordaram apenas 2 vezes durante a madrugada. Eduardo franziu a testa. 2 vezes? Mas eu não ouvi nada. Helena hesitou, percebendo que havia revelado mais do que pretendia. Eu tenho o sono leve. Sempre acordo quando eles choram." "Helena", Eduardo disse com firmeza, mas gentileza. "Você dormiu no quarto de hóspedes ontem à noite, certo? Não me diga que passou a noite toda no quarto das crianças." O silêncio constrangedor que se seguiu foi resposta suficiente. Eduardo sentiu uma mistura de gratidão e culpa tão intensa que precisou se sentar. "Por favor, me diga que você não tem feito isso todas as noites nas últimas 2 semanas." As lágrimas que Helena tentou conter finalmente escaparam. "Senhor Eduardo, eu não podia deixar eles chorando sozinhos. São apenas bebês. Eles precisam saber que alguém está ali, que alguém se importa." Eduardo observou Helena se desfazer lentamente diante dele, e pela primeira vez percebeu verdadeiramente o peso do sacrifício que ela havia feito. Não era apenas cuidar das crianças durante o dia. Ela havia assumido a responsabilidade total, 24 horas por dia, sem descanso, sem ajuda, sem sequer um reconhecimento. "Helena", disse ele, levantando-se e caminhando até ela. "Você precisa se sentar, agora." Quando ela hesitou, Eduardo gentilmente a guiou até uma cadeira. Foi então que notou algo que o alarmou profundamente. As mãos de Helena estavam inchadas, seus punhos mostravam sinais claros de esforço excessivo, e havia uma leve tremor constante que ela tentava esconder. "Há quanto tempo suas mãos estão assim?" perguntou ele preocupado. É apenas cansaço." Helena tentou minimizar, mas Eduardo podia ver que havia mais. Nesse momento, o choro dos gêmeos ecoou pelo monitor de bebê. Instintivamente, Helena tentou se levantar, mas Eduardo a impediu com um gesto firme. "Eu vou", disse ele com determinação. "Você vai ficar aqui e descansar." Enquanto subia as escadas, Eduardo sentiu o peso da realidade caindo sobre ele como uma avalanche. Helena não estava apenas cuidando de seus filhos. Ela estava se sacrificando fisicamente, emocionalmente e mentalmente para dar a Miguel e Sofia o amor que eles precisavam. Ao entrar no quarto, encontrou os gêmeos agitados em seus berços. Miguel chorava intensamente. O bebê se acalmou rapidamente em seus braços,
mas continuava olhando em direção à porta, como se esperasse por alguém. Vocês estão procurando pela Helena, não é? Murmurou ele, uma compreensão dolorosa se formando em seu coração. Pegando Sofia também, Eduardo se sentou na cadeira de balanço que Helena havia trazido para o quarto. Foi então que notou detalhes que o chocaram profundamente. Havia um pequeno colchonete improvisado no canto do quarto, com um travesseiro fino e um cobertor simples. Na mesinha ao lado, um copo d'água e alguns biscoitos. Evidência clara de que Helena havia transformado o quarto das crianças em seu próprio dormitório. Mas o que mais o impactou foi um pequeno caderno aberto sobre a mesa. Curioso, Eduardo se aproximou e leu algumas linhas que estavam escritas com a letra cuidadosa de Helena. Miguel sorriu hoje pela primeira vez quando cantei aquela cantiga de ninar. Sofia gosta quando faço carinhos em sua testa antes de dormir. Eles são anjos enviados por Deus. Cada dia com eles é um presente que eu não merecia, mas que agradeço de coração. Eduardo sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Helena não estava apenas cuidando de seus filhos, ela os amava com uma intensidade que ele estava apenas começando a compreender. Descendo com as crianças nos braços, encontrou Helena exatamente onde a havia deixado, mas agora ela estava olhando fixamente para seu telefone celular com uma expressão de choque absoluto. Helena, o que aconteceu? Ela levantou os olhos. E Eduardo viu algo que jamais havia visto antes. Esperança misturada com terror, alegria misturada com medo. Senhor Eduardo, disse ela com voz trêmula, eu acabei de receber uma mensagem. De quem? Helena respirou fundo antes de responder. Sua voz quase um sussurro. De Beatriz, minha filha. Ela me encontrou. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções intensas. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Não apenas pela emoção de Helena, mas porque algo sobre aquele nome continuava a ressoar em sua mente de forma perturbadora. O que ela disse? Perguntou ele gentilmente. Helena leu a mensagem com voz embargada. Mãe, sei que se passaram muitos anos e sei que você pode não querer falar comigo. Mas preciso te contar algo importante. Trabalho como pediatra no Hospital São Gabriel e ontem, ao revisar alguns prontuários antigos, encontrei seu nome como referência de emergência de um paciente. Eduardo Mendes. Os gêmeos Miguel e Sofia. Mãe, você está cuidando dos filhos do homem que salvou minha carreira e minha vida. Isso não pode ser coincidência. Preciso te ver. Por favor. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Hospital São Gabriel. Doutora Beatriz Carvalho. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram com uma força avassaladora. Deus do céu, murmurou ele, quase deixando as crianças caírem. Beatriz Carvalho. Ela é a pediatra que cuidou da minha esposa durante a gravidez. Ela foi quem? Ela salvou meus filhos quando tudo deu errado no parto. Helena olhou para Eduardo com os olhos arregalados. Isso é impossível, sussurrou ela. Não, Helena, não é impossível. É destino. Eduardo se sentou pesadamente, tentando processar a magnitude da revelação. Sua filha salvou Miguel e Sofia, e agora você está salvando eles novamente todos os dias. Os dois ficaram em silêncio por longos momentos, absorvendo a incrível coincidência, ou seria propósito, que havia unido suas vidas de forma tão inesperada. Senhor Eduardo, Helena disse finalmente, Beatriz quer nos encontrar. A nós dois. Ela disse que precisa nos contar algo sobre aquela noite no hospital. Algo que ela nunca teve coragem de revelar. Eduardo olhou para Helena, depois para Miguel e Sofia em seus braços e sentiu que estava prestes a descobrir verdades que mudariam suas vidas para sempre. Então vamos encontrá-la, disse ele com determinação. Acho que todos nós merecemos finalmente saber toda a verdade. O que nenhum deles imaginava era que o encontro com Beatriz revelaria não apenas segredos médicos, mas conexões familiares que transcendiam qualquer coincidência, e que a verdadeira razão pela qual Helena amava aquelas crianças com tanta intensidade estava prestes a vir à tona de forma completamente inesperada. 2 horas depois da mensagem que mudaria tudo, Eduardo dirigia em silêncio pelas ruas da cidade. No banco do passageiro, Helena segurava nervosamente o pequeno cordão dourado, seus dedos tremendo visivelmente. No banco de trás,
Miguel e Sofia dormiam pacificamente em seus bebês conforto, alheios ao momento histórico que estava prestes a acontecer. O Hospital São Gabriel se erguia imponente à frente deles, e Eduardo sentiu uma mistura de emoções contraditórias. A última vez que estivera ali havia sido o dia mais devastador de sua vida. O dia em que ganhara 2 filhos, mas perdeu sua esposa. Agora retornava para um encontro que prometia revelar verdades inimagináveis. Senhor Eduardo, Helena sussurrou quebrando o silêncio. E se ela não me perdoar? E se todos esses anos de separação criaram feridas grandes demais para cicatrizar? Eduardo estacionou o carro e se virou para ela, vendo uma fragilidade que jamais havia presenciado. Helena, sua filha te procurou. Depois de todos esses anos, ela deu o primeiro passo. Isso significa alguma coisa. No hall do hospital, o nervosismo de Helena era palpável. Suas mãos tremiam tanto que Eduardo discretamente segurou uma delas, oferecendo o apoio silencioso que ela precisava. Foi quando uma voz familiar ecoou atrás deles. Eduardo Mendes? Eles se viraram e Eduardo imediatamente reconheceu a mulher que se aproximava. Doutora. Beatriz Carvalho tinha a mesma estatura de Helena, os mesmos olhos expressivos, mas havia nela uma elegância profissional que contrastava com a simplicidade de sua mãe. Vestia jaleco branco sobre roupas discretas e seus cabelos estavam presos em um coque perfeito. Doutora Beatriz, Eduardo respondeu, mas sua atenção estava focada na reação entre mãe e filha. O momento em que Beatriz viu Helena foi carregado de uma emoção tão intensa que pareceu sugar todo o oxigênio do ambiente. Por longos segundos, as duas mulheres apenas se olharam, anos de mágoa, saudade e amor não dito passando entre elas como uma corrente elétrica visível. Mãe, Beatriz sussurrou, sua voz embargada revelando que toda a compostura profissional havia desmoronado. Minha filha, Helena respondeu, lágrimas já escorrendo livremente por seu rosto. Eduardo assistiu ao abraço entre as duas com uma emoção que não esperava sentir. Era um encontro de duas almas que haviam passado anos se punindo pela teimosia do orgulho, e agora finalmente permitiam que o amor falasse mais alto. Mãe, eu sinto muito. Beatriz chorava abertamente agora. Tantas palavras duras, tanto tempo perdido. Eu era jovem, arrogante, achava que sabia de tudo. Não, minha querida. Helena afagou o rosto da filha com mãos trêmulas. Eu também cometi erros. Deveria ter apoiado seus sonhos ao invés de tentar te segurar. Você sempre quis voar alto. E eu tinha medo de te perder. Eduardo, segurando os bebês, sentiu que estava presenciando algo sagrado. Mas foi então que Beatriz notou Miguel e Sofia, e sua reação foi ainda mais intensa do que ele esperava. Meu Deus! Ela sussurrou, aproximando-se dos bebês com reverência. Eles estão tão grandes, tão lindos. Suas mãos se estenderam instintivamente, mas ela hesitou. Posso? Claro, Eduardo respondeu, observando fascinado enquanto Beatriz pegava Miguel no colo com a expertise de uma pediatra, mas a delicadeza de uma tia. Foi então que ele notou algo extraordinário. Miguel, que normalmente era reservado com estranhos, se acomodou imediatamente nos braços de Beatriz, como se a reconhecesse. Sofia, ainda nos braços de Eduardo, esticava as mãozinhas em direção à médica, emitindo pequenos sons de contentamento. Eles gostam de você, Eduardo observou, intrigado. Beatriz trocou um olhar significativo com Helena antes de responder. Eduardo, há coisas sobre aquela noite que vocês precisam saber. Coisas que eu guardei em segredo porque pensei que seria melhor assim. Eduardo sentiu seu estômago se contrair. Que tipo de coisas? Vamos para um lugar mais privado, Beatriz sugeriu, guiando-os para uma pequena sala de consulta reservada. O que vou contar vai mudar a perspectiva de todos sobre aquela noite. Uma vez acomodados na sala, com as crianças calmas nos braços de Helena e Eduardo, Beatriz respirou fundo antes de começar. Eduardo, quando sua esposa chegou ao hospital naquela noite, a situação era crítica. Mais crítica do que qualquer um de vocês soube. Ela estava com complicações severas e os bebês estavam em risco real. Eduardo sentiu o coração acelerar. Mas vocês salvaram todos eles. Os gêmeos nasceram saudáveis. Sim, Beatriz assentiu. Mas não foi apenas por competência médica. Foi porque sua mãe estava ali.
Minha mãe? Eduardo franziu a testa, confuso. Mas minha mãe estava na sala de espera. Não, Eduardo. Beatriz o interrompeu suavemente. Estou falando da mãe de seus filhos, Helena. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo olhou de Beatriz para Helena, tentando processar o que acabara de ouvir. Isso é impossível, murmurou ele. Helena é minha empregada há 15 anos. Ela não conhecia minha esposa. Eduardo, Helena disse com voz trêmula, há algo que eu nunca te contei. Algo que eu nunca soube como contar. Beatriz continuou, sua voz profissional mas carregada de emoção. Naquela noite, quando tudo estava dando errado, quando parecia que íamos perder sua esposa e os bebês, uma mulher apareceu na porta da sala de cirurgia. Disse que era a mãe da paciente, que havia sido chamada por uma enfermeira. Eduardo sentia que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Mas isso é impossível. Os pais da minha esposa tinham falecido anos antes. Ela não tinha mãe viva. Helena levantou os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eduardo, sua esposa, Isabel, era minha filha adotiva. A revelação atingiu Eduardo como um raio. Ele olhou para Helena, depois para Beatriz, tentando compreender a magnitude do que estava ouvindo. Isabel? Ele repetiu, sua voz quase inaudível. Minha esposa era sua filha adotiva. Quando Isabel tinha apenas 2 anos, Helena explicou entre lágrimas. Seus pais biológicos tiveram um acidente terrível. Ela ficou sozinha no mundo. Eu trabalhava como babá para uma família próxima e quando soube da situação, ofereci para cuidar dela. A adoção foi informal, feita com muito amor, mas pouca documentação oficial. Eduardo estava atordoado. Mas por que ela nunca me contou? Por que vocês duas nunca... Porque quando Isabel cresceu e quis seguir seus próprios caminhos, houve desentendimentos. Helena continuou. Ela queria estudar, ter uma carreira, se casar com você. Eu, com medo de perdê-la como havia perdido Beatriz, tentei controlá-la demais. Dissemos coisas terríveis uma para a outra e ela saiu de casa jurando que nunca mais voltaria. Beatriz completou. Isabel mudou de sobrenome, cortou contato, mas nunca tirou o nome da mãe como contato de emergência nos hospitais. Era como se, mesmo com toda a mágoa, uma parte dela ainda esperasse uma reconciliação. Eduardo olhou para Miguel e Sofia em seus braços, entendendo finalmente por que Helena os amava com tanta intensidade, por que se sacrificava por eles sem hesitação. Não eram apenas as crianças de seu patrão, eram seus netos biológicos. Vocês são os avós dos meus filhos, disse ele, sua voz carregada de emoção e compreensão. Helena, você não estava apenas cuidando das crianças do seu patrão. Você estava cuidando dos seus próprios netos. O choro que se seguiu foi liberador para todos os presentes. Anos de segredos, mágoas e mal-entendidos finalmente vinham à tona, revelando uma verdade que o destino havia conspirado para unir. Miguel e Sofia, como se sentissem a energia emocional no ambiente, emitiram pequenos ruídos de contentamento, como se aprovassem a revelação de que finalmente estavam cercados por sua verdadeira família. O silêncio na pequena sala do hospital era quebrado apenas pelos suaves ruídos dos bebês e pelas respirações emocionadas dos 3 adultos que tentavam processar a magnitude da revelação. Eduardo segurava Miguel e Sofia com uma intensidade protetora que nunca havia sentido antes, enquanto observava Helena e Beatriz, as verdadeiras avós de seus filhos. Eduardo, Helena disse finalmente, enxugando as lágrimas que não paravam de fluir. Eu sei que isso deve ser um choque imenso para você. Durante todos esses anos, eu quis te contar 1000 vezes, mas não sabia como. Por que não me disse quando Isabel estava grávida? Eduardo perguntou, sua voz revelando uma mistura de dor e incompreensão. Vocês perderam os últimos meses de vida dela por causa do orgulho. Beatriz se adiantou, tocando gentilmente o ombro da mãe. Eduardo, você precisa entender que Isabel fez minha mãe prometer que nunca revelaria a verdade. Ela ainda estava magoada, ainda carregava ressentimentos antigos. Mas Isabel procurou você, mãe. Beatriz continuou, olhando para Helena. 2 semanas antes dos bebês nascerem, ela me ligou no hospital. Estava desesperada,
com medo das complicações que os médicos haviam detectado. Perguntou se eu conhecia alguma forma de entrar em contato com a Helena Carvalho, que havia sido sua mãe adotiva. Eduardo sentiu seu coração disparar. Isabel estava procurando por Helena? Sim, Beatriz assentiu, lágrimas frescas brotando em seus olhos. Ela disse que precisava pedir perdão antes dos bebês nascerem. Disse que havia percebido que tudo o que minha mãe fez foi por amor, por medo de perder mais uma filha. Helena cobriu o rosto com as mãos, soluçando. E eu nunca soube. Durante todos esses anos, pensei que ela havia me esquecido completamente. Isabel nunca te esqueceu, mãe, Beatriz continuou. Na verdade, ela me contou algo que vai partir seu coração e curá-lo ao mesmo tempo. Eduardo se inclinou para a frente, pressentindo que outra revelação importante estava por vir. Isabel escolheu os nomes dos bebês pensando em vocês duas, Beatriz revelou, sua voz embargada. Miguel era o nome do pai de Helena, o avô que ela nunca conheceu. E Sofia? Sofia era para homenagear a mulher que ela mais admirava no mundo, a médica Beatriz Sofia Carvalho. A revelação atingiu Beatriz como um raio. Sofia é meu segundo nome, sussurrou ela, incrédula. Isabel sabia disso? Ela sabia de tudo sobre vocês. Helena respondeu, finalmente encontrando forças para falar. Isabel me procurava nas redes sociais, através de conhecidos em comum. Ela acompanhava sua carreira, Beatriz, com tanto orgulho. E sobre mim, ela perguntava para antigas vizinhas, para pessoas que ainda tinham contato. Eduardo olhou para os gêmeos em seus braços com uma emoção completamente nova. Meus filhos foram nomeados em homenagem às avós que eles nem sabiam que tinham. Nesse momento, como se entendessem a conversa, Miguel abriu os olhinhos e olhou diretamente para Helena, emitindo um pequeno som que soou como vovó. Sofia, ainda sonolenta, esticou a mãozinha em direção a Beatriz. Eles reconhecem vocês, Eduardo murmurou maravilhado. Desde o primeiro dia, Miguel e Sofia sempre reagiram diferente com Helena. Agora eu entendo por quê. Helena estendeu os braços e Eduardo, sem hesitar, colocou Miguel em seu colo. A conexão foi instantânea e visível. O bebê se acomodou contra o peito da avó como se fosse o lugar mais natural do mundo. Miguel, Helena sussurrou. Meu netinho lindo. Vovó Helena sempre esteve aqui, sempre esteve cuidando de você. Beatriz pegou Sofia nos braços de Eduardo e a bebê imediatamente agarrou o cordão dourado que pendia do pescoço da tia. Foi então que Eduardo notou algo que o deixou ainda mais emocionado. Esse cordão, ele disse, apontando para o pingente que Sofia segurava, é igual ao que Isabel sempre usava. Helena sorriu através das lágrimas. Eram um par. Quando Isabel completou 18 anos, eu dei um para ela e guardei o outro para mim. Era nossa forma de estarmos sempre conectadas, mesmo quando o orgulho nos mantinha separadas. Isabel nunca tirou o dela. Eduardo confirmou, sua voz carregada de emoção. Mesmo quando ela estava brava com você, nunca tirou. A sala ficou novamente em silêncio, mas agora era um silêncio curativo, carregado de compreensão e amor. Eduardo observava a cena que jamais poderia ter imaginado. Seus filhos nos braços de suas verdadeiras avós, uma família sendo reunida por circunstâncias que pareciam orquestradas pelo destino. Eduardo, Beatriz disse suavemente, há mais uma coisa que você precisa saber sobre aquela noite no hospital. Eduardo sentiu um aperto no estômago. O que mais? Quando Helena chegou ao hospital, chamada pelo telefonema que Isabel havia pedido para uma enfermeira fazer, sua esposa estava consciente. Elas conversaram. Conversaram? Eduardo repetiu, incrédulo. Mas os médicos me disseram que Isabel estava sedada. Por alguns minutos entre as contrações e antes da cirurgia de emergência, Isabel acordou, Beatriz explicou. E a primeira coisa que ela fez foi procurar por Helena. Helena fechou os olhos, revivendo aquele momento. Isabel segurou minha mão e me disse, mãe, me perdoa por ter sido tão teimosa. Me perdoa por ter desperdiçado tanto tempo que podíamos ter passado juntas. Eduardo sentiu as lágrimas escorrendo por seu rosto. E o que você respondeu? Eu disse que não havia nada para perdoar, que eu a amava mais do que a minha própria vida e que faria qualquer coisa para proteger os bebês dela. Helena continuou, sua voz embargada. Isabel sorriu.
Segurou-os como cuidou de mim. Promete que vai dar a eles todo o amor que eu não consegui aceitar. E você prometeu, Eduardo disse, compreendendo finalmente a profundidade do compromisso que Helena havia assumido. Eu prometi, Helena confirmou. E foi por isso que quando Valentina abandonou os bebês, eu não hesitei em assumir tudo sozinha. Não era apenas sobre cuidar das crianças do meu patrão. Era sobre cumprir a promessa que fiz para minha filha nos últimos momentos conscientes que tivemos juntas. Eduardo olhou ao redor da pequena sala, vendo sua vida sob uma perspectiva completamente nova. Helena não havia sido apenas uma empregada dedicada. Ela havia sido uma mãe cumprindo uma promessa sagrada feita à filha. Beatriz não era apenas a médica que salvara seus filhos. Ela era a tia que havia ajudado a trazer Miguel e Sofia ao mundo. Há uma última coisa, Beatriz disse, pegando uma pequena caixa de dentro do jaleco. Isabel pediu para eu dar isso a Helena, caso um dia nos reencontrássemos. Helena abriu a caixa com mãos trêmulas, revelando um delicado bracelete dourado com 2 pequenos pingentes, um com a inicial M e outro com S. Isabel mandou fazer isso alguns dias antes do parto, Beatriz explicou. Ela disse que queria que a mãe tivesse algo que a conectasse aos netos que ela tanto amaria. Eduardo observou Helena colocar o bracelete, os pingentes brilhando suavemente contra sua pele. Naquele momento, ele compreendeu que não estava apenas testemunhando uma reunião familiar. Estava presenciando a cura de feridas antigas e a formação de uma nova estrutura familiar baseada no amor verdadeiro. Eduardo, Helena disse, olhando diretamente em seus olhos. Eu entendo se você quiser que eu saia da sua casa agora que sabe a verdade. Eu entendo se for estranho demais ter a sogra como empregada. Helena, Eduardo respondeu com firmeza, você nunca foi apenas minha empregada. E agora que sei a verdade, você nunca será tratada como tal novamente. Você é a avó dos meus filhos. E eles precisam de você. Nós todos precisamos de você. Miguel escolheu exatamente esse momento para emitir um pequeno riso, como se aprovasse a decisão. Sofia, ainda nos braços de Beatriz, bateu palminhas suavemente, arrancando sorrisos de todos os presentes. Acho que eles concordam, Beatriz disse, rindo através das lágrimas. Eduardo olhou para aquela cena. As 2 mulheres mais importantes na vida de Isabel segurando os filhos dela, uma família finalmente reunida pelo amor. E soube que, apesar de toda a dor e perda, Isabel havia conseguido seu último desejo, ver sua família unida em amor incondicional. Uma semana havia se passado desde a revelação que mudou tudo. Eduardo estava em seu escritório, mas pela primeira vez em anos, não conseguia se concentrar nos negócios. Sua mente estava completamente focada em algo muito mais importante: transformar sua casa em um verdadeiro lar para a família que o destino havia reunido. Pegando o telefone, ele ligou para Roberto, seu motorista de confiança. Roberto, preciso que você cancele todas as minhas reuniões desta semana. Tenho assuntos familiares mais importantes para resolver. Ao chegar em casa, Eduardo encontrou uma cena que aqueceu seu coração. Helena estava na sala, sentada confortavelmente no sofá com Miguel em seu colo, enquanto cantava baixinho uma cantiga de ninar. Beatriz, que havia tirado folga do hospital para passar mais tempo com a família recém-descoberta, estava no chão brincando com Sofia, fazendo caretas que arrancavam risadinhas da bebê. Como estão meus filhos e suas avós? Eduardo perguntou. E pela primeira vez, a palavra avós saiu naturalmente de sua boca. Miguel dormiu a noite toda pela primeira vez. Helena respondeu com um sorriso radiante. Acho que ele finalmente se sente seguro sabendo que a vovó está aqui para sempre. E Sofia está respondendo muito bem às brincadeiras educativas, Beatriz acrescentou, levantando a sobrinha no ar. Ela tem reflexos excelentes para a idade. Vai ser uma menina muito esperta. Eduardo sentou-se ao lado de Helena, observando a transformação que havia ocorrido não apenas na dinâmica familiar, mas em cada uma daquelas pessoas. Helena, que antes carregava o peso do mundo sozinha, agora irradiava uma paz que ele nunca havia visto. Beatriz, sempre focada apenas na carreira, descobrira a alegria de ser tia e estava se permitindo ser mais humana, mais afetiva. Helena, Eduardo disse suavemente,
Preciso conversar com você sobre algumas mudanças que quero fazer. Helena o olhou com atenção, ainda segurando Miguel contra o peito. Que tipo de mudanças, Eduardo? Ela havia começado a chamá-lo pelo nome, abandonando formalismos desnecessários. Primeiro, você não vai mais dormir no quarto de hóspedes. Mandei reformar o quarto principal do segundo andar. Vai ter vista para o jardim, banheiro privativo e uma antessala que pode ser transformada em um cantinho para as crianças quando elas quiserem ficar com a vovó. Helena arregalou os olhos, claramente emocionada. Eduardo, isso é muito generoso, mas eu não posso aceitar. Pode e vai aceitar. Eduardo interrompeu gentilmente. Você não é mais minha empregada, Helena. Você é a avó dos meus filhos, e esta é sua casa, tanto quanto é minha. Beatriz parou de brincar com Sofia e olhou para Eduardo com admiração. Eduardo, você tem certeza disso? É uma mudança grande. Tenho certeza absoluta, ele respondeu com convicção. Mas as mudanças não param por aí. Eduardo se levantou e caminhou até sua pasta, retirando alguns documentos. Helena, eu quero que você seja oficialmente a cuidadora principal de Miguel e Sofia. Não como empregada, mas como avó. Vou estabelecer um fundo fiduciário para você, garantindo sua segurança financeira para o resto da vida. Helena começou a chorar, balançando a cabeça. Eduardo, eu não preciso de dinheiro. Eu só preciso estar perto dos meus netinhos. Eu sei que você não precisa. Eduardo sorriu. Mas eu preciso ter certeza de que você nunca mais vai se sacrificar fisicamente como fez essas últimas semanas. Você vai ter ajuda. Vai ter tudo o que precisa para cuidar deles da forma que merecem ser cuidados. Beatriz se aproximou, carregando Sofia. Eduardo, posso sugerir algo? Claro. Eu gostaria de reduzir minha carga horária no hospital e passar as manhãs aqui, ajudando com as crianças. Como pediatra, posso acompanhar o desenvolvimento deles de perto, e como tia, ela sorriu, beijando a testa de Sofia. Posso simplesmente amá-los. Eduardo sentiu uma emoção profunda tomando conta de seu peito. Vocês duas querem mesmo fazer isso? Querem mesmo transformar esta casa em um lar de verdade? Eduardo, Helena disse, levantando-se com Miguel no colo. Durante todos esses anos, eu cuidei desta casa como se fosse minha, mas sempre mantendo uma distância respeitosa. Agora, pela primeira vez, sinto que posso realmente fazer parte dela. Nesse momento, Eduardo teve uma inspiração. Esperem aqui um momento. Ele subiu rapidamente para seu quarto e retornou carregando uma caixa de madeira antiga. Sentando-se novamente, abriu a caixa revelando fotografias, cartas e pequenos objetos pessoais de Isabel. Há algo que vocês precisam ver, disse ele, retirando uma foto específica. Esta foto foi tirada alguns dias antes de Isabel dar à luz. A fotografia mostrava Isabel grávida, radiante, segurando uma pequena moldura com duas fotos, uma de Helena quando era mais jovem e outra de Beatriz em sua formatura de medicina. Isabel guardou fotos de vocês duas? Beatriz perguntou emocionada. Não apenas guardou, Eduardo revelou. Ela falava de vocês constantemente. Dizia que quando os bebês nascessem, queria que eles crescessem sabendo quem eram suas avós, mesmo que ela não soubesse como reconciliar a família. Helena cobriu a boca com as mãos, soluçando. Ela realmente me amava. Mesmo depois de tudo, Eduardo retirou uma carta da caixa. Ela escreveu isto para vocês duas, mas nunca teve coragem de enviar. Com mãos trêmulas, Helena abriu a carta e começou a ler em voz alta. Querida mãe Helena e querida irmã Beatriz, sei que as palavras que dissemos uma para a outra deixaram feridas profundas. E sei que meu orgulho impediu que eu desse o primeiro passo para curá-las. Mas agora, esperando meus filhos, percebo que a vida é muito curta para desperdiçarmos com brigas e ressentimentos. Mãe, você me deu tudo o que tinha. Me criou com amor, me protegeu, me ensinou valores que carrego até hoje. Se fui teimosa, foi porque aprendi com você a ser forte. Se fui determinada, foi porque você me mostrou que mulheres podem conquistar o que quiserem. Beatriz, você sempre foi minha inspiração. Ver você seguir seus sonhos me deu coragem para seguir os meus. Seu sucesso como médica enche meu coração de orgulho. Quero que meus filhos cresçam conhecendo vocês duas, amando vocês como eu sempre amei, mesmo quando as palavras duras tentaram esconder esse amor.
Se algo acontecer comigo, por favor, cuidem um da outra. Cuidem dos meus bebês. E se perdoem por... Cuidem dos meus bebês. E se perdoem por todos os erros que cometemos, porque o amor que nos une é maior do que qualquer desentendimento. Com todo o meu amor e saudade, Isabel. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma emoção tão intensa que parecia palpável. Miguel e Sofia, como se sentissem a energia no ambiente, permaneceram quietos e calmos, como se também estivessem ouvindo as palavras da mãe que nunca conheceram. Ela sabia, sussurrou Beatriz. De alguma forma, Isabel sabia que nós três acabaríamos cuidando de seus filhos juntos. Eduardo assentiu, retirando mais um item da caixa. Um pequeno álbum de fotos que nunca havia aberto. Há mais uma coisa. Ao abrir o álbum, eles descobriram que Isabel havia criado uma espécie de árvore genealógica para os bebês. Na primeira página, havia fotos de Eduardo e dela, mas nas páginas seguintes estava tudo planejado. Espaços reservados para vovó Helena, tia Beatriz, Miguel e Sofia, com pequenas anotações sobre o que ela queria que cada um soubesse sobre a família. Vejam isto. Eduardo apontou para uma página específica. Ela escreveu: Miguel precisa conhecer a força e dedicação da vovó Helena. Sofia precisa conhecer a inteligência e determinação da tia Beatriz, e ambos precisam saber que são amados por uma família que o destino separou, mas o amor reuniu novamente. Helena segurou a mão de Beatriz e ambas olharam para Eduardo com uma gratidão profunda brilhando em seus olhos. Eduardo, Helena disse com voz embargada, Isabel escolheu bem o pai dos filhos dela. Você está honrando a memória dela de uma forma que ela ficaria orgulhosa. Nós todos estamos honrando ela, Eduardo respondeu. E sabem o que mais? Acho que Isabel sabia que isso aconteceria. Acho que ela confiou no destino para reunir nossa família. Beatriz beijou Sofia na testa e sorriu através das lágrimas. Então vamos fazer isto oficial. Vamos ser uma família de verdade. Eduardo se levantou, pegou Miguel dos braços de Helena e ergueu o bebê no ar. Miguel, Sofia, vocês têm a família mais incrível do mundo. Tem um papai que ama vocês mais que tudo. Uma vovó que sacrificaria qualquer coisa por vocês. E uma tia que vai ensinar vocês a serem fortes e inteligentes. Os bebês reagiram com sorrisinhos e balbucios, como se entendessem perfeitamente o momento histórico que estava acontecendo. E sabem o que mais? Eduardo continuou, olhando para Helena e Beatriz. A partir de hoje, toda primeira segunda-feira do mês, vamos ter um Dia da Isabel. Vamos contar histórias sobre a mamãe de vocês, ver fotos dela e manter sua memória viva para sempre. Helena e Beatriz se abraçaram, emocionadas com a proposta. Era uma forma perfeita de honrar Isabel enquanto construíam novas memórias juntos. Naquele momento, Eduardo soube que havia tomado as decisões certas. Sua casa não era mais apenas um lugar onde vivia, havia se tornado um lar onde o amor verdadeiro florescia, onde uma família reunida pelo destino escrevia um novo capítulo de sua história. Mas o que nenhum deles sabia era que Isabel havia deixado uma última surpresa, algo que descobririam em breve e que selaria definitivamente a união daquela família extraordinária. 6 meses se passaram desde que a verdade havia reunido a família. A casa de Eduardo havia se transformado completamente. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Helena agora ocupava o quarto principal do 2º andar, que se tornara um verdadeiro refúgio aconchegante. Beatriz havia reduzido sua carga horária no hospital e passava todas as manhãs com os sobrinhos, acompanhando cada pequeno desenvolvimento com o carinho de uma tia apaixonada. Naquela manhã de sábado, Eduardo estava organizando os últimos pertences de Isabel que havia guardado no sótão, quando encontrou algo que fez seu coração disparar. Era uma pequena caixa de segurança que ele nunca havia visto antes, escondida atrás de antigas decorações de Natal. Com as mãos tremendo, abriu a caixa e encontrou um envelope lacrado com uma inscrição que o deixou sem fôlego. Para Eduardo, Helena e Beatriz. Abram juntos quando os bebês completarem seus primeiros 6 meses de vida. Com todo o meu amor eterno, Isabel. Eduardo desceu correndo as escadas, segurando o envelope como se fosse o tesouro mais precioso do mundo.
Encontrou Helena na sala, brincando com Miguel, que aos 10 meses já conseguia se sentar sozinho. Sofia estava no colo de Beatriz, tentando pegar os óculos da tia com suas mãozinhas curiosas. Vocês precisam ver isso, Eduardo disse, sua voz carregada de emoção e antecipação. As duas mulheres olharam para ele, depois para o envelope em suas mãos, e imediatamente compreenderam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. É de Isabel? Helena perguntou, aproximando-se com Miguel no colo. É, Eduardo confirmou. E ela pediu para abrirmos juntos quando os bebês completassem 6 meses de vida. Beatriz se juntou a eles, carregando Sofia. Eles completaram 6 meses na semana passada. Eduardo abriu cuidadosamente o envelope, revelando várias folhas escritas à mão com a letra delicada de Isabel. Havia também algumas fotografias e um pequeno objeto embrulhado em papel de seda. Queridos Eduardo, mãe Helena e irmã Beatriz. Eduardo começou a ler em voz alta, sua voz embargada. Se vocês estão lendo esta carta, significa que meu maior sonho se realizou. Vocês 3 estão juntos, cuidando de Miguel e Sofia como uma família de verdade. Eu sabia no fundo do meu coração que o amor acabaria vencendo o orgulho e os mal-entendidos. Helena cobriu a boca com as mãos, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Eduardo continuou. Eduardo, meu amor, você é o homem mais íntegro que conheci. Sei que está sendo um pai maravilhoso, mas mais do que isso, sei que teve a sabedoria de perceber que nossos filhos precisam de toda a família para crescerem completos e felizes. Mãe Helena, minha querida mãe do coração, você me deu tudo o que uma filha pode sonhar. Me ensinou a ser forte, a amar sem condições, a nunca desistir das pessoas que amamos. Sei que está cuidando de Miguel e Sofia com a mesma dedicação e amor que dedicou a mim. Perdoe-me por ter sido teimosa, perdoe-me por ter desperdiçado tanto tempo precioso que podíamos ter passado juntas. Helena soluçava abertamente agora, enquanto Miguel, sentindo sua emoção, esticava as mãozinhas para tocar seu rosto molhado de lágrimas. Beatriz, minha irmã do coração, você sempre foi minha inspiração. Sua inteligência, sua dedicação em salvar vidas, seu coração generoso, tudo isso me fez querer ser uma pessoa melhor. Sei que está sendo a tia mais incrível que Miguel e Sofia poderiam ter. E sei que vai ensinar a eles o valor da educação, da perseverança e da compaixão. Beatriz beijou a testa de Sofia, que respondia com um sorriso banguela que derreteu todos os corações presentes. Eduardo respirou fundo antes de continuar com a parte mais emocionante da carta. Há algo que vocês precisam saber sobre a noite em que Miguel e Sofia nasceram. Nos momentos em que estive consciente, entre as dores e o medo, eu vi vocês 3 ao meu redor. Sim, vocês 3. Eduardo segurando minha mão, Helena do outro lado sussurrando palavras de encorajamento e Beatriz verificando constantemente se os bebês estavam bem. Eduardo parou de ler, olhando para Helena e Beatriz com incredulidade. Isso é possível? Vocês estavam todas lá ao mesmo tempo? Eu estava, Helena confirmou. Beatriz me levou para dentro da sala quando Isabel pediu. E eu quebrei todos os protocolos do hospital, Beatriz admitiu. Porque sabia que Isabel precisava da mãe dela naquele momento. Eduardo continuou lendo. Naquele momento, mesmo com toda a dor, eu senti uma paz profunda. Porque soube que, acontecesse o que acontecesse, meus filhos estariam cercados por um amor que transcende qualquer dificuldade. Vocês 3 são a família perfeita para Miguel e Sofia. Mas há ainda uma última surpresa que deixei para vocês, Eduardo prosseguiu. E todos se inclinaram para a frente, ansiosos. No papel de seda, há 2 pequenos objetos que mandei fazer especialmente. São 2 pequenas chaves douradas, uma para Miguel, uma para Sofia. Elas simbolizam que eles são as chaves que abriram as portas do amor entre nossa família. Eduardo desembrulhou cuidadosamente o papel de seda, revelando 2 delicadas chaves douradas, cada uma gravada com o nome de uma das crianças. Mas isso não é tudo. Eduardo continuou lendo. Essas chaves abrem algo muito especial. Eduardo, no quintal, embaixo da roseira que plantamos juntos, há um baú enterrado. Dentro dele está meu presente final para nossa família. Todos se entreolharam, emocionados e curiosos. Eduardo se levantou imediatamente. Vamos encontrar esse baú.
Caminhando juntos para o quintal, com Miguel no colo de Helena e Sofia nos braços de Beatriz, eles se dirigiram para a roseira que Eduardo e Isabel haviam plantado no primeiro ano de casamento. A roseira estava florescendo magnificamente, como se soubesse da importância daquele momento. Eduardo começou a cavar cuidadosamente ao lado da importância daquele momento. Eduardo começou a cavar cuidadosamente ao lado da roseira, até que sua pá encontrou algo sólido. Com a ajuda das duas mulheres, conseguiu desenterrar um pequeno baú de madeira ornamentado. As pequenas chaves douradas se encaixaram perfeitamente nas fechaduras do baú. Quando o abriram, todos prenderam a respiração. Dentro havia um álbum de fotos completamente preenchido, mas não com fotos do passado. Eram páginas e páginas de espaços em branco com legendas escritas por Isabel. Primeiro sorriso de Miguel, primeira palavra de Sofia, primeiro Natal em família, primeira vez que Helena sorriu de verdade, primeiro abraço de reconciliação entre mãe e filha, primeiro dia que Eduardo se sentiu completo novamente. Havia também uma última carta. Este álbum é para vocês preencherem juntos. Cada página representa um momento especial que desejo que vocês vivam como família. Isabel pode não estar fisicamente presente, mas meu amor estará em cada risada de Miguel, em cada descoberta de Sofia, em cada lágrima de alegria de Helena, em cada momento de sabedoria de Beatriz e em cada gesto de amor de Eduardo. A última página está reservada para quando Miguel e Sofia completarem 1 ano de vida. Nela, quero que vocês escrevam uma carta contando a eles sobre o milagre de como uma família pode ser formada não apenas por sangue, mas pelo amor incondicional que supera qualquer obstáculo. Eduardo fechou o álbum com reverência, olhando para Helena e Beatriz. Isabel sabia. Ela sempre soube que acabaríamos sendo uma família. Helena, ainda com Miguel no colo, estendeu a mão livre para Beatriz, que fez o mesmo. Eduardo completou o círculo e ali, no quintal onde Isabel havia plantado suas esperanças, eles se abraçaram em um momento de pura gratidão e amor. Miguel escolheu exatamente esse momento para dizer sua primeira palavra clara: família. Sofia, não querendo ficar atrás, bateu palminhas e riu, como se aprovasse completamente a situação. Isabel. Eduardo sussurrou olhando para o céu. Obrigado por nos ensinar que o amor verdadeiro nunca termina. Obrigado por nos mostrar que família é aquilo que construímos com o coração, não apenas com o sangue. Helena beijou a testa de Miguel e olhou para todos. Miguel, Sofia, vocês têm a mãe mais sábia do mundo. Ela nos ensinou que o amor pode curar qualquer ferida e unir qualquer família. Beatriz complementou, com Sofia rindo em seus braços. E vocês têm a família mais linda do mundo. Uma família que foi formada pelo destino, fortalecida pelo amor e que estará sempre unida. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons dourados que pareciam uma bênção celestial, Eduardo soube que Isabel havia conseguido realizar seu último e maior milagre: transformar uma tragédia em uma história de amor eterno, uma família separada pelo orgulho em uma família unida pelo perdão, e uma casa vazia em um lar cheio de risadas, amor e esperança.